Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos na terceira aula dessa série sobre o poder da consciência e como podemos viver com os princípios da Bíblia através de um viés psicológico. Se você está chegando agora nesse momento e você ainda não viu as aulas anteriores, eu deixo aqui como uma sugestão para que você assista, porque a ideia aqui é a gente manter uma sequência e em cada aula a gente vai colocando aí uma pecinha do quebra-cabeça até a gente chegar num todo, combinado? Eu sempre reforço aqui nas aulas que o intuito dessa série, dessa sequência aqui de vídeos não tem nada a ver com religião, então independente de você ter religião ou não, você é muito bem-vindo aqui. O meu convite para vocês, né, nessa sequência de aulas que a gente está fazendo aqui sobre o poder da consciência, é convidar você, tá? Esse estudo é para mim, é para você, é para nós, para que a gente consiga analisar os ensinamentos que foram deixados neste livro para a gente, tá? Através da Bíblia, para que a gente consiga olhar isso com viés psicológico e entender, né, compreender a Bíblia como um drama psicológico que eu e você vivemos, tá bom? Como de sempre, eu separei algumas coisinhas aqui para a gente poder ler, refletir em cima, então às vezes eu vou olhar para o lado aqui na câmera, ou vou olhar aqui também para o caderno de anotações. Inclusive, por falar no caderno, eu tenho recebido alguns feedbacks de que esses ensinamentos têm sido libertadores, tá bom? E eu também recebi alguns feedbacks de que a compreensão, ela está um tanto quanto complicado, mas não no sentido de não estar conseguindo entender o que eu, Glaucio, estou passando, mas no sentido em desconstruir aquilo que já se sabe, aquilo que já se aprendeu, para conseguir olhar para um novo viés, tá? E o que eu deixo de dica aqui para vocês, tá bom? À medida que tiver dificuldade, e pessoal, isso faz parte do processo. Lembra, na primeira aula eu mencionei, quando a gente está disposto a receber um novo conhecimento, esvazia o copo com água para que você consiga encher esse copo novamente. Esse processo vai depender de cada um e devido às nossas crenças, e cada um de nós temos as nossas crenças aqui, às vezes esse processo dificulta um pouco mais e tá tudo bem, tá bom? Faz parte. Eu, Glaucia, por exemplo, inclusive se você tiver com dificuldade, assista às aulas quantas vezes forem necessárias. Precisou escutar de novo, assistir de novo, vai lá, coloca um fone de ouvido. Não necessariamente você precisa ficar assistindo aqui, só bota o fone aí, vai prestando atenção no que eu tô falando. Eu coloquei animação também para facilitar mais aqueles que têm dificuldade com a audição. Mas se você manda bem de audição, talvez você nem precisa ficar vendo vídeo, só bota o fone de ouvido. Se for preciso, anota. Eu, por exemplo, o que eu fiz? Vou até compartilhar aqui com vocês, ó. Todas essas aulas que eu preparei, eu desenho, tá? Eu gosto de desenhar. Então, assim, eu escuto, né? Eu busco conhecimento, estudo, tô aqui prestando atenção, tô lendo e eu também desenho. Isso facilita muito o processo para mim. Então, talvez para você, a escrita, pegou alguma coisinha ali, uma virada de chave, escreve, medita e estuda em cima daquilo, tá bom? Talvez isso te ajuda. Com base nesses feedbacks que eu recebi, eu vou disponibilizar um compromisso que eu faço aqui com vocês, alguns exercícios também para vocês praticarem, que vão ajudar aí nessa reprogramação mental. Como eu falei, nós temos crenças, essas crenças nos limitam, né? Faz com que a gente utilize a nossa consciência limitada de ser e não o eu sou, que é a minha consciência ilimitada, incondicionada. Então eu vou compartilhar aqui com vocês alguns exercícios para que comece a ajudar vocês aí a destravarem alguns processos mentais, tá bom? De pensamentos distorcidos, tá bom? Então, na aula de hoje, o tema vai ser o princípio da verdade, e eu já quero começar lendo aqui para vocês, João, capítulo 8, versículo 32, que diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é uma passagem, ela é profunda, né? E ela é muito utilizada por diversas pessoas em diversos locais. Mas aqui eu convido você a meditar sobre essa verdade que está sendo falada, né? O que seria conhecereis a verdade vos libertará? A verdade que nos liberta é o conhecimento, mas é aquele conhecimento profundo, interno, sobre nós, sobre a minha essência e quem de fato eu sou.
Quando é passado esse ensinamento, conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32, te convido a meditar e a ler sobre isso também. Nos diz respeito àquilo que a gente vem falando em todas as aulas. A consciência de ser. O que eu sou de fato em essência. Vocês se recordam do eu sou? Eu sou o que tudo criou, o Criador. Enquanto a gente, ou o homem, busca um Deus fora de si, o homem vai continuar carregando todos os seus problemas, todas as suas crenças, todas as suas dificuldades, todos os seus não merecimento. Deus não é um Deus externo, não está fora. Isso foi falado na aula número 1. Tudo está dentro. Deus se manifesta em todas as coisas. Entretanto, contudo e porém, eu sou uma manifestação divina. Esse ensinamento ele é muito profundo, porque vai fazer a gente questionar sobre: será que eu tenho que ficar mendigando? Será que eu tenho que ficar pedindo as coisas para um Deus como se ele estivesse fora de mim? Ela é bem profunda, essa reflexão. Esse é o convite que eu quero fazer para você. O conhecimento é o que vai te libertar. Consciência de quem você é. Você precisa tomar essa consciência e parar de buscar fora o que está dentro. É por isso que todo mundo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, terapeutas, psicólogos, todos repetem isso. Tudo que você precisa está dentro, não está fora. Porque Deus não está fora de você. Deus se manifesta através de você. Então tudo que você precisa já está aí. Você só precisa tomar consciência disso. Beleza? E aí tem mais algumas passagens que eu separei aqui também, que é quando o próprio Jesus disse, né? Jesus já tomou muita consciência, porque ele fala assim: eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Então, se a gente olha para isso através de um viés psicológico, quando ele fala eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu, a gente está falando da consciência, que é o que a gente vem estudando aqui. Eu sou consciente de ser aquilo que eu tenho consciência. Então, se eu sou consciente de ser um miserável, miserável eu serei. Se eu sou consciente de ser próspero, saudável, amado, feliz, isto que eu serei. Porque a minha consciência ilimitada, incondicionada, que é Deus, tudo pode. Então eu sempre sou a responsável pelos resultados que eu tenho na minha vida. Então se eu estou vivendo uma vida boa, se eu estou vivendo uma vida ruim, ou se eu estou vivendo uma vida indiferente, como muitos falam por aí, tá indo, minha vida tá indo, estou tocando, eu sou responsável por isso. Deus não vai me condenar se eu tenho consciência de ser bom, se eu tenho consciência de ser ruim, ou se eu tenho consciência de ser indiferente. Porque a minha consciência divina, tudo pode, tudo cria e em tudo está. É muito profundo isso. Então, quando Jesus usa isso, eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu, traz pra gente a seguinte reflexão. Eu posso estar aqui agora, com a minha consciência ilimitada. Mas o Pai, eu e o Pai somos um, estamos conectados e o Pai é maior que eu. Por quê? Porque a consciência do Pai é uma consciência incondicionada, é uma consciência ilimitada. No Pai tudo posso, tudo sou. Entende? Então essa é a primeira reflexão que eu quero deixar aqui para vocês. Conhecereis a verdade. Nós já estudamos a criação, nós já estudamos sobre tudo que determinares e agora nós estamos estudando o princípio da verdade. Tem um outro ponto muito interessante também que deixa, né, nesse grande livro, que diz o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Então a gente estudou isso também lá no princípio da criação. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que todas as coisas existissem, eu sou. Eu sou é a minha consciência de Deus, minha consciência é Deus. Então, até quando a gente vai ficar mendigando? Até quando a gente vai ficar implorando? Até quando a gente vai ficar com essas vendas bloqueando a gente enxergar aquilo que verdadeiramente somos? Tem mais algumas partes aqui que eu separei também que reforçam esse ensinamento, que é lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Olha que bonito, né? Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja,
todas as concepções que eu tenho, tudo começa e termina em mim. Você consegue entender agora a importância da consciência? Aquilo que você tem consciência de ser, aquilo que você determina, então será. É isto. Porque eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Todas as coisas começam e terminam em mim. A minha consciência é Deus. A minha consciência é divina, tá? E não para por aqui não. Hoje tem bastante coisa pra gente dar uma olhada. Depois tem aqui, ó, em João capítulo 12, versículo 32. E eu, se me erguer sobre a terra, atirarei todas as pessoas até mim. Então aqui, o que traz pra gente, olhando por esse viés psicológico, que quando eu elevo a minha consciência de ser, eu trago todas as coisas, todas as pessoas a mim. Vou ler aqui de novo, ó. E eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. É o meu nível de consciência. É nosso nível de consciência. Eu participo de tudo e de todas as coisas, sabendo disso ou não. Lembra? As leis universais, espirituais, elas existem tanto como as leis do homem, as leis da terra. Eu sabendo disso ou não, essas leis estão funcionando. E tem mais aqui, tem bastante coisa nessa aula de hoje. Eu fui colocando aqui os destaques, tá? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 28. A ficar ausente do corpo para ficar presente no Senhor. Repetindo, a ficar ausente do corpo para ficar presente ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 28. O que essa escritura, esse ensinamento faz a gente refletir? A ficar ausente do corpo para ficar presente no Senhor. Ficar presente no Senhor, lembra, não é um homem externo, não é um Deus externo fora de mim. Aqui eu preciso me desligar um pouco dos meus sentidos, daquilo que me limita e voltar para a minha essência, para a minha consciência ilimitada, incondicionada, minha consciência de Deus ser, para que então eu consiga manifestar todas as coisas que eu desejo na minha vida. E pessoal, de fato, sim, são todas as coisas. Tudo o que eu vivo, tudo o que eu experimento é com base e de acordo com aquilo que eu tenho consciência de ser. Então, desligar do corpo é isso. Por quê? Os nossos sentidos, a minha mente objetiva, que foi algo que nós já falamos também, que é a minha mente pensante, que é a minha mente racional, dependendo da situação que eu estou, eu vou olhar para aquilo e eu acredito naquilo e eu valorizo aquilo. Então, desligar do corpo é isso. Eu me desligo dos sentidos, do que essa situação está me mostrando, do que esse problema que parece gigante está me mostrando, e eu volto para a minha consciência de Deus, a minha consciência divina de ser, para que então eu consiga transcender tudo isso daí. Mas eu só posso transcender de acordo com aquilo que eu tenho consciência de ser. É bem profundo, não é? É bem profundo. E não para por aqui, não. Não para por aqui. Vamos ver aqui qual que é a minha próxima anotação. A próxima que eu fiz para a gente meditar aqui está em Gênesis, capítulo 1, dos versículos 6 ao 7. Olha que bonito também. E Deus disse que haja entre... Vou repetir, que eu me perdi aqui. E Deus disse que haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 7. Repetindo. E disse Deus que haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das águas que ficaram por cima. E assim aconteceu. Gênesis capítulo 1, versículos 6 ao 7. Aqui também, como que a gente pode refletir? Como se fosse uma separação de mente, né, e corpo. Mas essa separação, ela na prática ela não existe. Então a gente tem que fazer este firmamento
Inclusive, tem um livro que chama O Caibalho, que eu explico muito sobre esse livro, e ele fica dentro do meu curso de práticas energéticas. Inclusive, se você ainda não fez esse curso, super recomendo que você faça, tá? Foi um curso de muito sucesso, ajudou muitas pessoas, foi realmente transformador. E uma das partes desse livro, que se chama O Caibalho, deixo aqui também como sugestão de leitura para você, tem uma parte lá das leis universais em que fala, né, que o que está embaixo é como o que está em cima, né, e o que está em cima é como o que está embaixo, que é a mesma coisa de dizer eu e o Pai somos um. Então nós temos corpo, mente e espírito, mas não significa que essas partes estão separadas, muito pelo contrário, elas trabalham unidas entre si, tá bom? Este é o firmamento. Então desligar-se do corpo é voltar-se para a sua consciência limitada, para que você consiga transcender este problema que você está enfrentando agora, que está te limitando, porque através dos seus sentidos, dos seus 5 sentidos, né, daquilo que você está vendo, a situação que você está vendo, talvez nesse momento você acredita que não tem como você sair, porque de acordo com aquilo que você vê, mas sim, a sua consciência divina pode todas as coisas, tá? Lembre-se sempre disso. O próximo que eu separei aqui, deixe-me ver. Esse daqui é muito bacana também. Naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos olhos, aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. Vou repetir porque às vezes fica confuso para ler. Naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e éramos gafanhotos aos olhos deles. O que está trazendo de reflexão aqui pra gente? A minha consciência de ser. Então, assim, aos meus olhos, naquele momento onde havia gigantes na Terra, para mim, a minha concepção, a minha consciência enxergava aquilo como gigante. Em outras palavras, trazendo isso para a nossa vida prática, se você tem um problema agora e você enxerga esse problema como algo gigante, o problema também vai vai se enxergar como gigante. Ou seja, você não vai conseguir resolver. É uma autoavaliação que a gente tem que fazer. Você dá força para esse seu problema. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando nesse momento, qual é a sua dificuldade. Talvez possa ser em algum relacionamento, talvez possa ser com dinheiro, talvez possa ser dentro da sua casa, dentro da sua família, problema de saúde. Eu não sei como você se vê e qual é o valor, qual é o peso que você tem dado para esse seu problema. Entende? Se você coloca esse problema como gigante, esse problema será gigante para você. E aí você não consegue transcender. Então, pegando o que a gente está estudando aqui, se desliga do corpo, se eleva, sobe o nível para a sua consciência divina, para a sua consciência incondicionada e ilimitada, para você transcender esse seu problema. Tem mais coisa por aqui. Essa aula de hoje tá profunda, né? Vamos para o próximo aqui. Deixa-me ver. Esse daqui é um pouco longo, tá? Que eu vou ler para vocês, mas vale muito a pena e tem muita sabedoria dentro destes versículos. É João, capítulo 18, versículos do 4 ao 8. Pega essa leitura comigo. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: A quem procurais? Responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: Eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhe disse: Eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo: A quem procurais? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Jesus lhes clamou: Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscai, deixai estes homens seguirem os seus caminhos. João, capítulo 18, versículos do 4 ao 8. Vocês percebem que aqui, novamente, tem o eu sou? E vocês conseguem perceber o exemplo de Jesus? Jesus, tendo consciência de quem ele era, e Jesus repetiu isso diversas vezes: eu e o Pai somos um.
Ele diz, eu sou Jesus, com plena convicção de quem ele era. E quando ele pronuncia, eu sou Jesus, com essa firmeza, com essa confiança e com essa convicção, eles se prostram. É o exemplo que eu estava dando sobre os nossos problemas. É a gente ter consciência de quem verdadeiramente somos. E é assim que a gente vai se posicionar perante os problemas. Tanto que eles, na hora, se curvaram. Porque Jesus é grande. Ele tem consciência disso. Por isso que ele usa, eu sou. Eu sou Jesus. Isso significa o quê? Jesus e a consciência do Pai. O eu sou. Profundo, né, pessoal? É muito incrível esses ensinamentos. Tem mais um aqui, João, capítulo 8, versículo 24. Por isso, eu vos afirmei que morrerei em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. O que está trazendo esse ensinamento pra gente, né? O que significa esse pecado aqui? É a gente tomar consciência da nossa essência. E é de novo, minha consciência é divina, minha consciência é Deus. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrerei em vossos pecados. O que é os vossos pecados? Os nossos pecados. Não é as coisas ruins, não, que eu estou fazendo, que eu vou ser punido, ou tomar uma porretada ali de Deus. Não. Os nossos pecados são as nossas crenças, as nossas limitações. Então, por isso, o homem, enquanto continuar na ignorância de ficar buscando um Deus externo, ele vai continuar com todo o problema que ele tem. Por quê? Porque ele usa a sua consciência limitada de ser. Ele dá voz e dá poder para essas coisas, ou seja, para esses problemas. Esse versículo, ele é muito bonito. Se vós não crerdes que eu sou, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse eu sou, porque ele é repetido por muitas vezes. Certamente morrerei em vossos pecados. Ou seja, você continua depositando a tua fé, a tua crença e a tua energia em coisas que estão lá fora. E se esquece do eu sou, que é a sua consciência divina, incondicionada e ilimitada de ser. Deixe-me ver se temos mais alguma coisa aqui. Temos. Esse também é muito lindo. Eu acho esse daqui bem profundo. Não que eu não ache os demais, né? Mas assim, é muito rico, pessoal. Quando a gente se permite realmente meditar em cima disso, é muito rico. Olha só, é João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. João, capítulo 15, versículo 5. É muito lindo. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Mais uma vez, Deus não está separado de nós. Ele não é um Deus externo, onde eu tenho que ficar mendigando. Muito pelo contrário. Ele é a videira. E cada um de nós somos esses pequenos ramos. E tudo, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Ou seja, eu não posso realizar obra alguma senão por meio da minha consciência divina de ser, senão por meio de meu Pai. Eu não consigo realizar nada. Todas as coisas serão realizadas a partir do momento que eu tomo consciência de quem eu sou de fato, em espírito, em verdade, em essência. Todo o resto é perca de tempo. Todo o resto é esforço jogado fora. É esforço jogado no lixo. Vocês conseguem perceber que grande ensinamento que é esse? Talvez você tenha um problema agora, talvez você tenha uma dificuldade, você está buscando lá fora. Você está buscando toda a tua... você está colocando toda a tua força e depositando toda a tua esperança lá fora. Não é lá que você vai encontrar. É através da consciência de ser. Tome consciência que tudo você pode. Que você pode todas as coisas. Porque tudo que você determina dará certo. É isso que você precisa fazer. É na tua consciência elevar o teu nível de consciência. Porque a tua consciência divina e criador de tudo que existe manifestará todos os teus desejos. Ponto. Tá aqui. É muito profundo. É muito profundo. Essa passagem, ela é extremamente magnífica. De verdade, eu me arrepio só de falar. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu separei aqui.
Acho que esses são os tópicos mais importantes mesmo, tá? De passagem por hora, são essas. Eu vou ler de novo essa daqui, pessoal. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. João capítulo 15, versículo 5. Então toma consciência da tua verdade, da tua essência, para que você consiga realizar todas as coisas. Porque sem a tua consciência nada você irá realizar. Gláucia, como que eu posso tomar consciência? Começando por isso, sabendo quem é você. Sabendo, tendo consciência que você pode todas as coisas. Que você e o Pai são um. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E o Pai é maior que eu. Ou seja, a tua consciência ilimitada. Quando você se pega aqui, olhando para um problema, para uma situação, e você coloca ela aqui, esse é o momento de você tomar consciência e falar, eu e o Pai somos um. Eu tudo posso realizar. Isso daqui não é nada para mim. Entende? Essa é a sacada. A nossa parte, o nosso trabalho é apenas confiar. Tome consciência daquilo que você quer ser. Então começa a se visualizar. Pensa sempre no fim. Você está com um problema agora, supondo. E você está com muito medo, está preocupada, talvez sem fé, sem esperança, seja lá o que for o sentimento que você tem agora. Se desligue do corpo, tá? Dos sentidos, daquilo que esse cenário aparenta ser para você, talvez um gigante aí na sua vida. Se desliga disso. Bota a tua consciência aqui em Deus. Consciência incondicionada, ilimitada de ser. Você é Deus em manifestação. Então você pode transcender todas as coisas. É isso que a gente precisa tomar consciência. Então visualiza o fim. Você está com esse problema agora, que está parecendo um gigante na sua vida? Qual seria o fim disso quando ele estivesse solucionado, resolvido? O que vem na sua mente? O que vem na sua imaginação? E quando você visualiza isso, repara no seu sentimento de gratidão, de alegria, de felicidade. Então sempre imagina o fim. Imagina esse problema sendo solucionado, como ele seria solucionado, quem são as pessoas envolvidas, onde é que isso está acontecendo. Veja esses detalhes, permita-se olhar o fim. E aí você toma consciência, percebe? Você está tomando consciência daquilo que você realmente quer ser ou daquilo que você realmente deseja ter. Então primeiro você toma consciência e depois isso se manifesta na sua vida. Beleza, pessoal? Nós vamos encerrando essa aula por aqui, então. Espero que tenha ficado claro. Medite sobre esse conhecimento, pratique, tá bom? E se precisar, assista essa aula quantas e quantas vezes forem necessárias, tá bom? Continue enviando as perguntas de vocês, os feedbacks ou as dúvidas que a gente vai fazendo essa troca aqui, tá bom? Esse ensinamento, ele é para mim, ele é para você, ele é para todos nós. Um beijo, muito obrigada pela companhia, obrigada pela presença e também pela paciência. E a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Esse é Paulo. Paulo gostaria de muitas mudanças em sua vida. Sobretudo, Paulo sempre olha para suas limitações, colocando dificuldades em tudo que ele deseja, como se fosse impossível de ser realizado. Paulo por vezes pensa, horas, mas se eu tenho esses desejos, então significa que eu posso realizá-los. Mas momentos depois, Paulo já se vê desistindo novamente, acreditando ser muito fora da sua realidade. Certa vez conversando com seu amigo, Paulo comenta que uma das coisas que ele deseja é poder viver em plenitude, sem medo do futuro. E Paulo conclui, meu amigo, mas essa não é a minha realidade. Todas as coisas são muito difíceis para mim. Sempre foram. Então Jorge, amigo de Paulo, ao fixar bem os olhos em Paulo, lhe diz, Paulo, fique ausente do corpo para ficar presente no Senhor. Paulo não compreende muito bem o que Jorge diz e Jorge conclui. Ficar ausente do corpo é tirar o foco dos problemas e das suas limitações, da aparência que eles têm. E ficar presente no Senhor é tomar consciência de quem você verdadeiramente é. Você é uma manifestação divina. Deus flui através de sua consciência. E tudo que você tem consciência de ser é o que você experimenta na vida.
Se você acha que todas as coisas são difíceis, de fato elas serão. Se aos seus próprios olhos você se vê como gafanhoto e os seus problemas como os gigantes da terra, como gafanhoto, eles também enxergarão.